Olha só, tudo bem com vocês? Vou aqui, né, gravar essa aula para vocês da geografia das favelas no Brasil, né? Essa aula ela foi para uma aula interdisciplinar do terceiro ano, só que eu resolvi intensificar, né, com vocês do segundo, porque é um assunto pertinente para vocês, certo? Vamos entender esses contextos e construções das favelas no Brasil, as questões das áreas periféricas, falar um pouco de Sergipe, tá? Então, bora lá comigo, vamos dar start nesse negócio. Embora, pessoas! Ó, eu construí aqui a ideia, basicamente, na formação das favelas e a geografia das cidades, né? Como é que isso se constrói, se conecta, certo? A economia informal, as brasileiras invisíveis, e aqui eu chamo a atenção para este termo, né? Termo de 2019, 2020, em função da Covid, sobretudo porque nós não tivemos o censo, mas de alguma maneira isso ficou muito evidente, porque foi um censo a partir do senso comum, né? Isso aí eu estou falando para vocês, que ficou muito visível esses brasileiros invisíveis, tá? E o fenômeno da periurbanização, tá? Vamos embora. Comece com uma frase para indagar vocês, e com essa frase aqui, ó, prestem atenção. Com essa frase, vocês vão construir um parágrafo me dizendo o que vocês entenderam desse pensamento, tá? O espaço é o acúmulo desigual dos tempos. Veja, gente, a forma como o espaço ele se conecta, como ele se reconstrói, como ele se significa, se ressignifica, é a partir das movimentações que nós damos a esse espaço. As dinâmicas, né? As suposições, as suas reconstruções. Então, Milton Santos nada mais disse que assim, que esse acúmulo desigual é que cresce, né? Dinamiza de forma extremamente diferenciada. Nenhum lugar vai se reconstruir, vai padronizar. Não, cada um tem uma forma de se contextualizar, de uniformizar. Por quê? Se a gente for observar São Paulo, a forma como São Paulo se reconstrói, como se São Paulo tem o seu espaço, não é igual ao estado de Sergipe, não é igual a Salvador, não é igual ao Amapá. Então, observem, são lugares, né, dentro do mesmo contexto, né, continental, pertencentes ao Estado brasileiro. Em contrapartida, o seu espaço ele é desigual ao longo do tempo, porque cada um assume uma dinâmica, uma forma, um contexto, uma função. Beleza? Mas não esqueça, vocês vão construir, a partir desse enunciado, um parágrafo explicando o que vocês entenderam. Beleza? E o fenômeno da macrocefalia urbana? É simples, galera. Ó. Vamos lá entender o que é essa macrocefalia urbana num contexto brasileiro, né? Sobretudo porque eu estou falando com vocês de um fenômeno, né, que de alguma maneira é histórico. Vamos lá. Como é que se urbaniza o Brasil? A gente já viu isso aqui, mas não custa nada dar uma reforçada. O Brasil ele vai se reconstruir, vai ter sua rede urbana, né, a partir da formação de vilas, de cidades, né, de alguns aglomerados ao longo da história, sobretudo porque nós temos o café, que possibilitou um processo de industrialização, né, com a família Matarazzo, e aí depois você tem os grandes aglomerados urbanos nas grandes cidades, sobretudo São Paulo, que aí vai assumindo essa dinâmica, essa função. E à medida que foi crescendo, gente, de forma desordenada, desorientada, desorganizada, problematizou uma série de situações. Vamos lá. O Rio de Janeiro, né? E aí a gente precisa também resgatar outros dois períodos da história, que é o êxodo rural, né? Que é o êxodo rural, né? E a abolição da escravatura. Essas questões aqui fez com que surgisse, né, os primeiros aglomerados urbanos em áreas periféricas. Professora, mas o centro histórico do Rio de Janeiro não tinha ali as famílias, tinha negros também, certo? Eles foram expulsos porque eles queriam dar um aspecto de cidade-luz, que era Paris, né? Deixar o Brasil com uma cara europeia.
tá? Então, a ideia era transformar a cultura brasileira dentro de aspectos de cultura europeia. Então, observe, as favelas elas surgem a partir desses dois movimentos, a abolição da escravatura e o êxodo rural, né? Por quê? Essas pessoas começaram a migrar. Lembrando que quem trabalhava nas lavouras de café a partir da abolição da escravatura eram os imigrantes, né? É só a gente observar a região sul, essa construção, né? São Paulo também tem. E depois a gente tem aí as questões dos refugiados de guerra, né? Mas mesmo assim, os dois movimentos responsáveis para esses primeiros aglomerados urbanos em áreas periféricas é justamente a abolição da escravatura e o êxodo rural. Você tem aí na construção do Rio de Janeiro a Belle Époque, né? Que é justamente esse movimento de deixar o centro do Rio de Janeiro com a cara europeia. Outros dois aspectos econômicos é a cafeicultura e a industrialização. Aspectos sociais, abolição da escravatura e êxodo rural. Belezinha até aqui, né? Bora lá para frente. Ó, e aí você tem o cortiço, que é justamente esses espaços que foram criados, né? Tipo, se a gente fosse observar hoje, seriam esses prédios que são flats, né? Dormitórios, que agregam ainda, existe um certo preconceito, né, de pessoas que moram lá, que são garotas de programa, né, pessoal da LGBT, enfim. Essas questões que hoje, né, mas é inerente para o século XXI. Mas no passado, né, eram justamente as pessoas que não tinham menor poder aquisitivo, então iam morar nesse lugar. Mas o cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, e aqui eu sugiro a leitura, era de um espaço, né, de estrutura negra, né? Moravam os negros, considerados promíscuos, sobretudo por conta da sua cultura, da sua dança, sua comida, né? E violenta ao mesmo tempo. Né? Então, observe que, assim, quando se fala em áreas periféricas, lembrando do cortiço, é importante a gente linkar que essas nuances que eu estou problematizando para vocês, dos negros, dos promíscuos, dos violentos, né, dos sem educação, de tudo aquilo que a gente sabe que eles costumam enfatizar, ainda está muito enraizado, certo? Só mudou o nome, mas as conjunturas ainda continuam as mesmas coisas. Veja que o ser humano ele não evoluiu a sua forma de pensar, né, no que diz no tocante moradia, no tocante espaços. Então, assim, a gente ainda continua enraizado nesses contextos. E aí tem algumas questões que a gente precisa organizar. Gente, olha, é muito comum a gente dizer que na favela as pessoas elas vivem no submundo, no sentido de informalidade. Mas só que tem uma outra questão. Existem pessoas empreendedoras, né? Que têm as suas lan houses, que têm ali as suas empresas de mototáxi, né? Porque vocês sabem que quem mora em costa geralmente são áreas mais íngremes, então é muito difícil o acesso. Você tem ali empresas de internet também, tá? Informais ou não, legais ou não, mas tem lá, certo? Você tem pequenas lojas, mercadinhos. Então, existe um poder aquisitivo, existe um poder de compra. Professora, mas essas pessoas também vivem da questão assistencialista. Sim, claro que eles vivem de questão assistencialista, né? Dos programas do governo. Corroborando também, né? Com essa política emergencial do agora, né, que veio justamente para sanar essa questão do poder aquisitivo, para que ninguém viesse a passar fome, necessidades, para que pudesse se alimentar 3 vezes ao dia. Só que para lembrar aqui que nós voltamos ao mapa da fome, viu? E mesmo tendo poder aquisitivo, mas nós voltamos ao mapa da fome. Nós estamos com uma grande gravidade aí com a questão da favela, das favelas, e aqui eu lembro que não é mais dito como favela, mas como comunidades. O que é que a gente precisa compreender, né, no que diz respeito a essa atual conjuntura? É simples, pessoal. Dos brasileiros invisíveis, a gente está falando dos moradores de rua. Nós estamos falando dos brasileiros que não comem, né, 3 vezes ao dia, como uma vez ou outra. Estamos falando de brasileiros que moram nos grandes complexos periféricos, são as favelas, né? E essas pessoas, geralmente, elas são contabilizadas no censo, tá?
porque o censo ele serve para ofertar, para, de alguma maneira, corrigir as políticas públicas, uma política de correção mesmo. Só que essas pessoas, né, que moram na favela, o que é que acontece? São tidas como invisíveis por quê, professor? Porque são pessoas que não têm acesso, né? Acesso a uma série de políticas públicas que o governo oferta. Por exemplo, moradia digna, saneamento básico, extremamente importante para a atualidade, pela questão da pandemia, né? Moram, às vezes, em um quarto com 5, 6, 7 pessoas que precisam ir e vir, né? Porque trabalham, né? Às vezes é uma grande maioria diarista, né? Ou vendem na praia, né? Um sacolé, um picolé, seja lá o que for, um brigadeiro, um acarajé. Mas essas pessoas, elas perderam seu poder, grande parte do poder aquisitivo, porque se viu, né, dentro de um comércio fechado, tá? E aí a gente tem todo um problema, né, que precisa ser corrigido a partir das ações afirmativas, que é o acesso à educação, à saúde, proteção social, combate ao preconceito e a permanência da identidade cultural. Mas o que são essas ações afirmativas? Gente, essas ações afirmativas, nada do que mais é, com a política pública de correção mesmo, sabe, gerando oportunidades, que resgata a identidade, que tenta sanar o problema com o preconceito e protege o cidadão, né? Por quê? Porque, observe, você imagine, né, o ser humano que a vida toda morou na favela, mas que não teve acesso, não tem acesso a absolutamente nada. Por quê? Porque as políticas públicas, elas não chegam para atingir essas pessoas, as comunidades mais pobres, né? Ela margeia, mas ela não resolve na sua totalidade. Ou seja, é justamente, né, para isso que existem as ações afirmativas. Eu não quero aqui dizer que na favela não existem projetos e programas sociais, existe, né? Existem vários programas sociais que são de suprema valia. O Nós do Morro, que mexe com teatro, né? Você tem aí a Central Única das Favelas, né? Você tem o AfroReg, você tem uma série de programas sociais, né? Que ajuda, de alguma forma, a minimizar os problemas com drogas, o tráfico organizado, né? Essas crianças que são colocadas no crime tão cedo, justamente porque é a origem que se teve, de alguma maneira. Foi o que ele viu, né? Em determinado, na sua essência, na sua criação. Mas as ações afirmativas estão aí para isso, para corrigir esses problemas, certo? Outra coisa que a gente tem é a UPP, né? Que é a Unidade de Polícia Pacificadora, desculpem, que não resolveu, né? Porque se a gente observar a charge aqui, né? E vocês peguem essa charge também para fazer um parágrafo, desenvolver, traçar as diferenças aí, né? Argumentando. O que é essa unidade de polícia pacificadora, né? Ela veio como uma política de segurança e de bem-estar para a população da favela. Você imagine, quem é que está no topo dos morros, geralmente? São, né, os milicianos ou os grandes traficantes. Aí você tem a polícia no mesmo topo. Vai dar em quê? Você imagine o problema que foi gerado. Porque a polícia, né, em grande parte despreparada, ali, dizendo que está para defender a população. Aí, se a gente fosse observar quantas pessoas de bem, né, e eu digo de bem mesmo, porque tem gente boa na favela também, morreram, né, nesses confrontos. Várias, incontáveis, que talvez não estejam sido ditas ou mediatizadas. Aqui você tem a contrapartida, que é a unidade de pacificação definitiva. Olha a diferença. A escola, né? Eu já disse para vocês que a educação é o ponto de partida para uma nação desenvolvida. Um centro cultural de esportes, áreas de lazer, áreas urbanizadas, um hospital, uma creche, e a polícia ela vem aqui, no meio, para intermediar, e não no topo. É aquela mesma coisa quando aconteceu aquele problema de desastre natural no Haiti, né? Mandaram a polícia para ajudar na reorganização da população. Ora,
Qual a necessidade da polícia se aquela população precisava era justamente de infraestrutura, né? De reconstruir o país. A mesma coisa acontece aqui, tá? Ou seja, essas unidades de polícia pacificadora, ela foi um fracasso, porque ela não resolveu, pelo contrário, intensificou os problemas, sobretudo no Rio de Janeiro. Professora, você disse que ia falar sobre Aracaju, Sergipe. Verdade, ó. Nós temos, né, na Zona Norte, sobretudo, né, e na Zona Sul, que é o Santa Maria, são áreas que são ditas como áreas com maior índice de violência, certo? E aí você tem para cá na Zona Norte, né, Coqueiral, você tem Japãozinho, você tem Cidade Nova, 18 do Forte, que são consideradas áreas intranquilas, de alguma maneira, né, que oferecem um certo risco ao cidadão. E aí você observa a seguinte coisa. Todos esses setores, eles são carentes de infraestrutura. Eles estão distantes dos espaços públicos, né? São carentes de educação, de saúde, de tudo aquilo que são ações afirmativas para essa população, certo? Então, a gente tem aqui algumas comunidades que são carentes, certo? Que cresceram de forma desordenada, né? É só você observar o Coqueiral. Pessoas que moram margeando o mangue, né? E outras que vão morando nas encostas. Isso é uma situação que o município precisa resolver, né? Porque, de repente, uma chuva, sobretudo porque você tem ali uma área que está suscetível a isso, né? Essas quedas podem vir abaixo. E aí se agrava um problema, né? Bem maior. E o que é o fenômeno da periurbanização? Veja, isso está ligado à mancha urbana, uma mancha litorânea e uma mancha rural. Ou seja, está tudo muito próximo, certo? Fenômenos periurbanizados. Essa área geralmente está para além do subúrbio de uma cidade. Ela pode estar migrando aí para a área entre o espaço rural e urbano. Como é que começa isso, professora? A década de 70, certo? E então eu quero dizer para você que periurbanização não é a mesma coisa de macrocefalia urbana. Não é. É justamente em áreas que se desenvolvem atividades econômicas de forma muito intensa, muito forte, só que também é cometida por problemas, né? Por quê? Porque cresceu demasiadamente, certo? E se crescer demasiadamente em áreas indiretas, consequentemente você vai ter formação também de subúrbios, de áreas que são de risco, de alguma maneira, né? Muito própria dizendo isso. Ou seja, nós temos aí um fenômeno novo, mais recente, década de 70, que é o fenômeno da periurbanização, certo? E aqui a gente encerra a nossa aula sobre geografia das cidades, né? Quero lembrar vocês que a questão de favelas, historicamente, está alinhado, né? Com esse processo de deixar o centro histórico do Rio de Janeiro com um caráter europeu, certo? Esse caráter europeu é que vai fazer com que isso aconteça. E aí, né, essas pessoas são expulsas e vão morar nas encostas. O primeiro morro é o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, o primeiro morro feito, mas tem outras comunidades. Em São Paulo tem Heliópolis, né? No Rio de Janeiro tem uma maior concentração de favelas e assim distribuídas em outras regiões do país. Salvador também, se vocês observarem, tudo uma caixinha de sapato. Você tem uma série de favelas em encostas, e aí isso corroborando também com a dinâmica de condomínios de crescimento vertical, né? Então, tem muito desse misto, tá? Dessas diferenciações, dessa segregação socioespacial. Espero que vocês gostem dessa aula. No próximo plantão a gente vai discutir isso. E aguardem a próxima aula. Vem aí, não vou contar, tá? Tchau, tchau.